Campanha Corona, eu me preparo, Manifesto 3. Eu faço de carnes, aves, peixes, ovos, frutos do mar a base da minha alimentação. Os alimentos de origem animal são os mais amigos do sistema imunológico e os que mais ajudam a construir um corpo saudável pela riqueza de nutrientes que eles têm. A primeira coisa que eu gostaria de conversar aqui é sobre a disponibilidade de ferro. Ferro é um mineral bastante importante na produção das nossas células vermelhas, as nossas células que transportam os gases, que transportam o oxigênio, extremamente importantes em doenças infecciosas do sistema respiratório. Então a gente precisa garantir uma boa ingestão de ferro. E os alimentos de origem animal, principalmente a carne vermelha, são os mais ricos em ferro. Você não tem a mesma condição de absorver ferro de boa qualidade dos alimentos de origem vegetal. Então, se além de tudo você tem um quadro de anemia nesse momento, não é uma boa hora para você evitar os alimentos de origem animal. Então, as carnes e os alimentos de origem animal são boas fontes de ferro. Outra coisa que os alimentos de origem animal têm são mais quantidades de gordura do tipo ômega 3, que são gorduras extremamente importantes para segurar sua atividade inflamatória mais baixa. E esse tipo de gordura é encontrado também em alimentos de origem animal. A gente aproveita muito mal as gorduras ômega 3 de fontes vegetais, a gente não consegue absorver muito bem e a gente não consegue usar muito bem essa gordura de origem vegetal. As fontes animais, principalmente os peixes mais gordos e os frutos do mar, são altamente ricos em ômega 3 e elas abaixam a nossa atividade inflamatória. E nessa doença que a gente está vivendo hoje, essa epidemia que está aí fora do coronavírus, é muito importante ter controle da sua atividade inflamatória. Os alimentos de origem animal também são ricos em vitaminas do tipo A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Essas 4 vitaminas, elas são muito mais disponíveis também nos alimentos de origem animal. Elas já vêm numa proporção boa, numa condição boa para a gente absorver, e todas elas têm funções super importantes no nosso sistema imunológico. A vitamina D ainda desempenha um papel ainda mais importante em manter o nosso sistema imunológico funcionando bem. A gente precisa do sol e uma curiosidade é o nosso colesterol que na presença do sol se transforma em vitamina D. Então também não é uma boa estratégia a gente tentar deixar os nossos níveis de colesterol baixos demais. Existe uma correlação aí na literatura científica entre colesterol baixo demais e aumento da chance de infecções. Então o colesterol ele é importante também em manter a nossa atividade inflamatória controlada, ele participa bastante no nosso processo de imunidade. Todos esses alimentos, então, eles são ricos em vitaminas, são ricos em minerais, eles possuem as gorduras do tipo ômega 3 que a gente precisa e eles são ricos em proteínas. Então isso faz com que eles tenham muita nutrição em pedaços pequenos em comparação com as proteínas que eles têm. Com as calorias, desculpem, né? Então muita proteína, muita gordura, muita vitamina e menos calorias em proporção. Isso faz com que esses alimentos sejam altamente saciantes. Quem come bastante alimento de origem animal, come menos para atingir as necessidades nutricionais. Então são alimentos que te ajudam a comer menos e te ajudam a controlar o peso, que é outro fator de risco para essa epidemia de coronavírus. Então os alimentos de origem animal são extremamente importantes para ser a base da dieta, porque eles têm as calorias necessárias, as proteínas, vitaminas, gorduras, tudo que você precisa num pedacinho só. Para terminar, eu gostaria de fazer uma consideração. Esses alimentos, alimentos de origem animal, eles não fazem mal para a sua saúde. Não existe na literatura pesquisas clínicas com alto nível de evidência que dizem que alimentos de origem animal fazem mal para a saúde das pessoas. Aliás, ainda nesse ano, no começo do ano, saiu uma matéria, uma revisão de várias pesquisas onde eles conseguiram comprovar que
Recomendação de consumir pouca carne vermelha não possui nenhum respaldo científico de qualidade. As pesquisas que recomendaram você a ter medo de consumir alimentos de origem animal, elas são antigas, são com várias falhas metodológicas, então elas não são confiáveis e o mundo pautou muitas decisões em cima disso. Então, não existe recomendação científica para ter medo de alimentos de origem animal. Pode comer esses alimentos tranquilamente, porque é comida de verdade, de baixo processamento e um grande amigo no combate a esse vírus, porque aumenta a sua imunidade e deixa suas células mais íntegras. Um grande abraço, a gente se vê em breve.